Bom, agora eu já fiz o que eu devia fazer, porque era apresentar a acadêmica Patrícia Rocco, e eu passo a palavra então, lembrando que ela representa a Academia Nacional de Medicina aqui, e também tornou-se uma das jornalistas mais importantes na divulgação científica desse terrível assunto que nós todos agora somos obrigados a entender cada vez melhor e tratar de ensinar cada vez melhor para a população, tão confusa até por irresponsabilidade de tantos na nossa sociedade. Acadêmica Patrícia Rocco. Vocês estão me ouvindo muito bem? Perfeitamente. Perfeito. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da Associação Médica Brasileira, o professor Lincoln Ferreira, o presidente da Academia Nacional de Medicina, o professor Rubens Belfort, e o presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, o professor José Roberto Baratella. E também agradecer a todos vocês a gentileza do convite. E hoje nós vamos falar sobre a Covid-19, essa doença, em como tratar os diferentes fenótipos. Temos só uma emoção, mas a gente vai conseguir vencer. Bem, eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Sabemos que o SARS-CoV-2, esse coronavírus, ele entra ou pelo nariz ou pela boca e ele se liga a um receptor de enzima conversora de angiotensina 2. E esse receptor se localiza primordialmente em células epiteliais alveolares que a gente chama de pneumócitos tipo 2 e células endoteliais. Uma vez que esse vírus se liga a esse receptor, ele gera um processo inflamatório, não só local, como também sistêmico, de uma forma muito intensa. Quando esses indivíduos têm uma imunidade satisfatória, anticorpos neutralizantes conseguem amenizar essa resposta inflamatória. E os macrófagos alveolares conseguem limpar esse vírus. E a resposta inflamatória, ela passa a ser muito tênue. E esse indivíduo não vai para uma unidade hospitalar. Entretanto, se essa resposta inflamatória for extremamente intensa, o que vai acontecer? 10 a 15%, chegando a 20% em alguns países, eles necessitam ser admitidos na unidade de terapia intensiva. E quando admitidos, eles podem apresentar 3 diferentes fenótipos. Fenótipos caracterizados por tomografia computadorizada de tórax, assim como critérios clínicos e laboratoriais que permitem com que isso seja direcionada, a nossa conduta seja direcionada. O fenótipo tipo 1, como os senhores podem ver aqui, você tem um aspecto de lesão focal múltipla, mas ele é caracterizado por um processo chamado de hiperperfusão. O fenótipo tipo 2, essa atelectasia, essa consolidação, ela é distribuída de uma forma extremamente heterogênea. E há a presença de opacidades peribrônquicas. Já no fenótipo tipo 3, o que se observa aqui é exatamente um fenótipo muito similar à chamada síndrome do desconforto respiratório agudo. Quando se observa a teleradiografia de tórax do fenótipo tipo 1, por vezes a gente não consegue diagnosticar muita coisa, porque as alterações são muito tênues, a despeito de você ter uma hipoxemia importante. Já no fenótipo tipo 2, é possível observar essas opacidades focais e uma distribuição mais periférica. E no fenótipo tipo 3, um padrão de síndrome de desconforto respiratório agudo, com infiltrado bilateral, consolidação e atelectasia.
Vamos tentar, então, detalhar melhor os aspectos desse fenótipo tipo 1. Interessante, aqui eu tenho uma unidade alvéolo capilar. Isso aqui é o alvéolo em vermelho capilar. O que nós temos? Nós não temos grandes alterações dentro do seu alvéolo. Não tem muita secreção, não tem muito edema. Entretanto, temos sim um aumento significativo da perfusão. E quando se faz a relação entre a ventilação e a perfusão, ela está diminuída. E é isso que faz com que a gente tenha a hipoxemia. A hipoxemia, ao contrário de muitas das doenças, não é por um problema dentro do alvéolo, mas sim de um problema de aumento de fluxo dentro do capilar. E isso é interessante ressaltar, por quê? Porque a complacência, quer dizer, o quão rígido está esse pulmão, ela está normal, ou pode estar até aumentada. E esse paciente, se for ventilado de uma forma similar aos outros pacientes com SARA, que foi isso que aconteceu há 2 meses atrás, em que a mortalidade na maioria das unidades de terapia intensiva era extremamente aumentada, porque todos eram ventilados da mesma forma, você vai piorar o prognóstico desse paciente. Então, é fundamental que esse paciente seja ventilado num volume não tão baixo e com uma pressão positiva expiratória final, que a gente chama de PIP, não tão elevada, porque não tem nada para abrir, porque as unidades alveolares não estão muito alteradas. Bem, o professor Gattinoni chamou esse fenótipo de fenótipo L. L por quê? A elastância estaria baixa. Elastância é o inverso da complacência. Então, a complacência alta, elastância baixa. Haveria uma baixa relação ventilação-perfusão. O peso do pulmão estaria baixo. Por que baixo? Porque não tem edema. Seria um pulmão pouco recrutável, porque não tem nada para recrutar, porque a unidade alveolar está normal. E deveria ser utilizado um baixo nível de PIP. Já o fenótipo tipo 2, que não foi descrito ainda, e que nós observamos e publicamos essa semana, esse fenótipo tipo 2, ele é caracterizado por uma baixa complacência, a presença de hipoxemia, mas o fluxo sanguíneo não está alto. O que tem já é um pouco de edema dentro do alvéolo, um pouco de consolidação, presença de atelectasia, então a gente já tem comprometimento desses alvéolos. E aí você poderia utilizar um volume mais baixo e um nível de PIP mais elevado para tentar melhorar esse paciente. E teríamos o fenótipo tipo 3. E esse fenótipo tipo 3 é exatamente a síndrome de desconforto respiratório aguda que todo mundo já conhece e que todo mundo usualmente trata. Em que você tem edema alveolar, a relação ventilação-perfusão muito baixa. Baixa por quê? Porque a unidade alveolar está completamente comprometida. E isso gera a presença do edema, um peso do pulmão maior, uma diminuição da complacência pulmonar. Esses pacientes, eles são ventilados com as estratégias para síndrome de desconforto respiratório aguda, que consiste de quê? Um volume corrente baixo e uma PIP mais alta. Esses 3 fenótipos, eles, se não respondem a essa estratégia ventilatória, eles podem sim, esses pacientes serem colocados em posição prona. Posição prona de barriga para baixo significa o quê? Significa que você, no fenótipo 1, você vai melhorar a oxigenação porque você vai conseguir distribuir melhor essa perfusão. No fenótipo 2 e 3, você vai conseguir melhorar a distribuição da ventilação. O professor Gattinoni chamou esse fenótipo de fenótipo H. H por quê? Alta elastância, baixa complacência, pulmão mais rígido. Você tem um pulmão com peso pulmonar maior, porque você tem mais edema. Maior recrutabilidade. Por quê? Porque esse pulmão é apto a ser aberto, porque ele estava colapsado. E altos níveis de PIP. Bem, uma das dúvidas que tivemos é que será que esse fenótipo tipo 3 poderia ser atribuído à ventilação assistida? Hoje em dia, em função da dificuldade de ventiladores mecânicos, de leitos de UTI, não é incomum esses pacientes ficarem em unidades de emergência
unidades ambulatoriais, sendo ventilados ou somente com oxigênio, ou com a chamada ventilação assistida, que são os CPAPs que usualmente são utilizados. Essa é a chamada primeira linha de tratamento. E nós temos muito oxigênio e muito CPAP. Entretanto, nós temos poucos ventiladores que efetivamente ventilam corretamente esse tipo de paciente. E o que vai acontecer é que esse paciente, ele pode vir a piorar, a despeito até de melhorar um pouco a oxigenação e fazer um maior esforço respiratório. E qual é o grande problema desse esforço respiratório? Porque quando você aumenta o trabalho respiratório, além de você estirar as unidades alveolares, você pode lesar os capilares. E esse aumento do esforço que esse indivíduo está fazendo por não ser corretamente ventilado e por estar piorando o quadro respiratório dele e não ter vagas nas unidades de terapia intensiva, vão gerar um processo que a gente chama de PSILE. O que quer dizer isso? Esse indivíduo já tem um processo inflamatório localizado ou sistêmico em função da doença. Como ele vai fazer um esforço maior, vai lesar mais esse capilar. Essa lesão do capilar vai fazer com que o edema pulmonar piore. Piorando o edema, você vai piorar mais a troca gasosa e você vai piorar mais a lesão pulmonar. Então, o que a gente acredita hoje, e é interessante, é um pouquinho diferente da apresentação que eu fiz há 2 semanas ou 3 semanas atrás para os senhores. Porque inicialmente a gente acreditava que esses fenótipos seriam muito rígidos. Hoje a gente acredita que esse fenótipo 3 pode ser exclusivamente uma evolução do fenótipo 1, que apareceria numa fase inicial da doença. E que por você ventilar esse paciente numa unidade de emergência de forma errônea, ele evolui sim para síndrome de desconforto respiratório agudo. E o que nós estamos observando hoje em biópsias é que a maioria desses pacientes está apresentando sim um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo. Por quê? Por uma evolução errônea da estratégia ventilatória. Então, a síndrome de desconforto respiratório agudo seria muito mais uma evolução da doença do que efetivamente um fenótipo inicial causado pelo vírus. Bem, só que a SARS-CoV-2, esse vírus, esse coronavírus, ele não causa somente pneumonia. Quando essa pandemia começou, o nosso foco era melhorar o pulmão. Somente isso. E hoje a gente sabe quantos órgãos são acometidos e que se você não focar na terapia desses órgãos, o prognóstico do paciente é muito pior. Não por causa da lesão respiratória, mas pela lesão desses outros órgãos. Então, não é incomum termos alterações do cérebro, como por eventos trombóticos, isquêmicos, inflamatórios, ou alterações cardíacas, ou alterações renais, ou alterações do intestino. A diarreia é um sintoma comum, hoje em dia observado na Covid-19, ou alterações hepáticas. Todas essas alterações, além das alterações pulmonares que eu descrevi para os senhores. Então, será que a definição do SARS-CoV-2 seria correta? SARS é a síndrome da resposta, síndrome respiratória aguda grave, em que a definição foca exclusivamente no pulmão, síndrome respiratória. Porque se pensou que esse vírus só acometesse o pulmão. Então, recentemente, nós resolvemos denominar esse vírus de uma outra forma, e que publicamos nessa revista, chamado MERS-CoV-2, e não mais SARS-CoV-2, porque, na realidade, esse vírus acarreta uma disfunção orgânica múltipla, e não somente um quadro respiratório.
Para melhor entender por que esse vírus acomete o cérebro, existem dois aspectos importantes. Um aspecto não imunológico que a gente não pode esquecer, que é determinado pela hipotensão. Hipotensão que é muito frequente nos pacientes ventilados mecanicamente, que pode ser acarretado pela hipóxia. Desses pacientes ventilados mecanicamente, talvez não de uma forma tão positiva, ou que não respondem àquela estratégia, ou pela formação de micro e macrotrombos. Tudo isso pode levar às alterações cerebrais. As alterações imunológicas, como a autoimunidade adaptativa, porque você tem um processo inflamatório sistêmico e vai gerar também um processo inflamatório cerebral. O coração também pode ser acometido de diferentes formas. A gente já sabe, já está provado isso, que o vírus que aqui está, ele pode acometer e entrar dentro do coração. E a partir do momento que você tem a inserção desse vírus no miocárdio, você pode fazer um processo de miocardite, gerando a falência cardíaca. Pode também gerar uma disfunção miocárdica, gerando mais arritmias. Pode também gerar a formação de trombos, gerando isquemia. Isquemia com síndrome coronariana agudo, quer dizer, você tem um infarto agudo no miocárdio por causa dessa doença viral. Então, o quadro cardíaco tem que ser imediatamente diagnosticado para que você possa melhorar o prognóstico desse paciente. Além disso, nós temos a doença renal acarretada por esse vírus. Aqui nós temos o SARS-CoV-2, esse vírus, e ele pode gerar lesão renal por diferentes mecanismos. Um mecanismo é a resposta inflamatória importante que esse vírus acarreta. Isso lesar o rim. Isso também lesar o endotélio, que nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais. Além disso, a pneumonia com processo inflamatório pulmonar, muitos desses pacientes podem necessitar de ECMO. E a ECMO ser um fator preponderante também de uma lesão renal. Hipervolemia também pode acarretar lesão renal. Quadros de hipercoagulabilidade, gerando micro e macrotrombos. E isso também contribui para a lesão renal. Ou através da isquemia miocárdica, gerando baixo fluxo. Eu gostaria de falar com os senhores agora um pouco sobre as disfunções da coagulação. Nós sabemos que o vírus, ele gera esse processo inflamatório importante, e esse processo inflamatório importante, ele pode ativar a cascata da coagulação. Nesse artigo que foi publicado há 2 dias atrás, é um artigo extremamente interessante para a gente entender quais seriam os possíveis mecanismos das alterações de coagulação. Então, nós temos aqui, novamente, o vírus se ligando ao receptor, gerando a resposta inflamatória, que a gente chama de tempestade de citocinas, ou resposta inflamatória intensa. E essa resposta inflamatória intensa, ela pode gerar um quadro de hipercoagulabilidade, e pode gerar o que a gente chama de endoteliopatia ou uma endotelite. E o que é interessante é que essa endotelite, por si só, já gera mais formação de micro e macrotrombos. E esse estado de hipercoagulabilidade também contribui para essa formação de micro e macrotrombos pelo processo inflamatório intenso. Mas olha que coisa interessante. Se você não conseguir controlar bem o que está acontecendo no pulmão, a presença de hipóxia por si só já gera um quadro que a gente chama de vasoconstrição hipóxica. E essa vasoconstrição hipóxica, ela diminui o fluxo sanguíneo. E essa redução
redução do fluxo sanguíneo, ela já gera também um aumento da coagulação, quer dizer, um estado de hipercoagulabilidade. Então, por todos esses motivos, que não é só a inflamação, mas também as alterações do pulmão, você pode, sim, ter a formação de micro e macrotrombos e a formação de embolia pulmonar, que piora o prognóstico desses pacientes. Então, o que nós resolvemos fazer nesse estudo que foi publicado, está no PubMed exatamente hoje? Foi aceito ontem, já está no PubMed hoje. A gente resolveu fazer alguns esquemas para poder melhorar a dinâmica hospitalar em relação a esse distúrbio de coagulação. Então, a gente recomenda o quê? Que seja fundamental a análise de um eletrocardiograma, um dedímero e troponina, além da avaliação clínica do paciente. Se esse paciente tiver um risco que a gente chama de reduzido, quer dizer, o dedímero menor que 1000, sem nenhum evento clínico, você deve sempre iniciar enoxaparina, heparina de baixo peso molecular profilaticamente. Se houver melhora do dedímero, você continua com a heparina de forma profilática. Se não houver melhora, ele já entra no que a gente chama de risco intermediário. Esse paciente com risco intermediário, que é o dedímero maior que 1000, ele necessita obrigatoriamente que a gente faça um ecocardiograma. Se esse ecocardiograma mostrar uma piora da função do ventrículo direito, nós vamos para um risco mais elevado que eu vou mostrar para os senhores. Se ele não mostrar, você, por ter um dedímero maior que 1000, você começa enoxaparina terapêutica. Se houver melhora do dedímero, você continua a enoxaparina. Depois de normalização, você começa a enoxaparina profilática e mantém durante uma semana em casa. Se acaso não houver melhora, você vai para o risco alto. O risco alto, dedímero maior que 1000, aumento de troponina ou evento clínico ou alterações eletrocardiográficas sugestivas de tromboembolismo pulmonar. Se não tiver disfunção do ventrículo direito ao ecocardiograma, você continua com terapia com enoxaparina e existe alguns grupos que preferem, sim, utilizar heparinização plena. Então, a gente deixa isso à vontade porque a gente acredita que alguns prefiram realmente, se sintam mais à vontade fazendo heparina ao invés de enoxaparina. Se houver disfunção, manter a resposta terapêutica, sim, heparina ou enoxaparina terapêutica. E sempre fazer uma anjo-CT para ver se há ou não há embolia, para ver se faz ou não faz trombólise. Bem, o que é interessante é que quando a gente começou esse trabalho, há alguns meses atrás, o nosso grande temor estava relacionado a sangramento. E todos os pacientes eram observados continuamente porque estavam em heparinização plena, então vamos observar se esse paciente vai ou não vai sangrar. E começamos também a utilizar muita ultrassonografia de pulmão e de outros músculos para esses pacientes. E o que a gente observou que o sangramento exteriorizado, ele era muito, muito menor do que o sangramento, por exemplo, do chamado ilho-pessoas. Então, fazendo ultrassonografia, esse aqui é o ilho-pessoas normal, e aqui você vê partes com sangue, ele passa a ser um sinal inicial para observar se realmente, obviamente, além de todos os exames laboratoriais que a gente faz, né, para ver o risco de sangramento, mas é um sinal inicial que a gente constatou à beira-leito. Bem, então, em resumo, o Covid-19, os pacientes com Covid-19 realmente exibem fenótipos distintos, mas a gente tem que entender que isso aqui pode ser somente uma evolução que é observada na unidade de terapia intensiva. O esforço muscular respiratório intenso tem que ser evitado, porque
o indivíduo pode apresentar o que eu falei para os senhores sobre a PCILI e isso piorar o prognóstico desse paciente por não ser ventilado adequadamente. A gente sugere sempre uma estratégia ventilatória personalizada. Analise a mecânica, não analise somente se está com oxigênio baixo ou não. Então, é fundamental olhar a tomografia computadorizada e olhar a função pulmonar, não somente oxigênio. A normalidade de coagulação tem um impacto extremamente deletério nesses pacientes. O prognóstico desses pacientes é muito ruim quando há anormalidade de distúrbio de coagulação. O tratamento tem que ser individualizado, focando não só os micro e macrotrombos, mas também o risco de hemorragia. E eu gostaria de introduzir para os senhores realmente o novo conceito do nome do vírus, que não deveria ser SARS-CoV-2, e sim MERS-CoV-2, já que há o acometimento de múltiplos órgãos e não só do pulmão, como eu mostrei para os senhores anteriormente. É fundamental, então, entender melhor a fisiopatologia dessa disfunção orgânica múltipla. Interessante notar que há 2 semanas atrás eu descrevi um pouco sobre essa disfunção orgânica, mas era algo muito pontual na literatura, e hoje a gente vê o quão é importante a gente não olhar somente para o pulmão, mas também para os outros órgãos. O desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que sejam realmente inseridas na terapia do paciente, com estudos randomizados, duplo cego e bem conduzidos, e não estudos retrospectivos. E o tratamento individualizado para cada tipo de lesão, não só para o pulmão, como também do rim, do coração, do intestino, etc. Nós estamos realmente nessa ponta do iceberg, nós não temos a noção do todo. O todo ainda não foi explorado. Muito obrigada.